Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando sobre os clássicos da sociologia. Então, agora, depois de nós vermos a biografia de Augusto Comte, ver como ele se situou, que é dentro da primeira Revolução Industrial, dentro daquele clima em que o ser humano se achava todo-poderoso, que a ciência estava na crista da onda, vamos colocar assim. Então, os três temas básicos aí, o núcleo da filosofia de Comte radica na ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. Com isso, distingue-se de outros filósofos de sua época, como Saint-Simon e Fourier, preocupados também com a reforma das instituições, mas que prescreviam modos mais diretos para efetivá-la. Enquanto esses pensadores pregavam uma ação prática imediata, Comte achava que antes disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado das ciências de seu tempo. Então, a perspectiva de Comte é que o cientista não deveria influenciar na sociedade diretamente, mas sim formar as pessoas uma mentalidade científica, e isto sim transformaria a sociedade. Por essa razão, o sistema kantiano estruturou-se em três temas básicos. Primeiro, uma filosofia da história, com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar, chamada filosofia positiva, ou pensamento positivo, deve imperar entre os homens. Então, esse termo positivo, que vai vir desde lá do grego, do titemi, quer dizer, de colocar em pé, de estatuir. Então, seria realmente essa comprovação, e essa comprovação científica que seria o positivo, né, de posicionar. Então, aí sim, teria esta visão de que todo ser humano deveria chegar nessa consciência positiva, nessa consciência de que é o pensamento científico que iria redimir o mundo. Em segundo lugar, a fundamentação e classificação da ciência baseada na filosofia positiva. E finalmente, então, existiria uma estrutura das ciências, né? Finalmente, uma sociologia determinando a estrutura nos processos de modificação da sociedade, permitissem a reforma prática das instituições. Então, a sociologia, para Comte, seria o guarda-chuva sob o qual estaria todas as ciências, e ela seria a responsável primeira da reforma prática das instituições. Então, esse pensamento sociológico, no fim, se torna quase que uma ideologia. O progresso do espírito, então a lei dos três estados. Então, a filosofia da história, primeiro tema da filosofia de Comte, pode ser sintetizada na sua célebre lei dos três estados, onde todas as ciências e o espírito humano, como um todo, desenvolve através de três distintas fases: a teológica, a metafísica e a positiva. Então, se a gente for pensar o que tem de método em Comte de sociologia, não tem nada. Mas qual é o mérito dele nessa constituição da filosofia? O mérito é essa perspectiva de olhar a sociedade como um ente passível de ser estudado cientificamente. Então, esse é o único mérito. E a lei dos três estados vai mostrar exatamente isso, tá? No primeiro estágio, que seria o teológico, a imaginação desempenha então o primeiro plano. O homem só consegue explicá-la mediante a crença diante da natureza de diversos seres aí pessoais e sobrenaturais, tá? Então, a mentalidade teológica visa um tipo de compreensão absoluta, que é essa compreensão do universal, né?
essa compreensão de que tudo se interliga. E o pensamento kantiano vai exatamente na marcha contrária desse universal, dessa estrutura universal do universo, né? Paralelamente às funções de explicação da natureza, a mentalidade teológica desempenharia também relevante papel de coesão social, fundamentando a vida social. Então, o estado teológico para Kant é dividido em 3 períodos. Então, esse primeiro estado, que é o teológico, se divide em 3 períodos. No primeiro, o fetichismo, uma vida espiritual semelhante à do homem atribuída aos seres naturais. O politeísmo esvazia os seres naturais de suas vidas anímicas e atribui essa animação, essa provocação de vida a seres que não a si mesmos, mas a outros seres invisíveis e habitantes do mundo superior. E, por fim, o monoteísmo, a distância entre os seres principais explicativos aumenta mais e o homem, nesse estágio, reúne todas as divindades numa só, né? Então, vamos lá, o fetichismo, fetiche, quer dizer, a força, a vida está no ser em si, né? Então, o sol é Deus, a lua é deusa, a árvore é deusa. Então, você atribui ao próprio objeto a força nele. Num segundo estágio, que é o politeísmo, você personaliza essa força. Você personaliza essa força e aí são entes vários, né, que vão provocar. Então, lá, Netuno, para os romanos, que é o deus do mar, ou Poseidon, no caso do grego. Então, esse deus, ele incorpora toda a força que há no mar, e aí ele é um agente inteligente que provocaria essa ação no mar, tá? Por exemplo. E aí todo o panteão grego, cujo cume aí no caso é Zeus. A reunião do panteão de todos os deuses vai atribuindo pela monolatria a um Deus só. Só que na monolatria eu suporia que houvesse outro Deus de outros povos, mas o meu Deus é único, tá? O meu Deus é único. Eu não adoro outros deuses, mas compreendo que há a existência de um outro Deus. Até chegar e isso na Sagrada Escritura ainda existe, mas até chegar exatamente naquilo que as 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, há um só Deus, tá? Há um só Deus. Então aí é o cume deste processo. Mas tudo isso para Kant seria o estado teológico. Seria uma evolução, porém tudo aí ainda se basearia na imaginação e seria realmente fora da compreensão científica. No segundo parágrafo depois, o estado metafísico tem, segundo Kant, outros pontos e contatos com o teológico. Ambos tendem à procura de soluções absolutas para o problema do homem. Então, sempre aquela visão universal. A metafísica, tanto quanto a teologia, procura explicar a natureza íntima das coisas, sua origem e destinos últimos, que estão fora daquilo que se vê, né? Por isso o meta aí. Bem como a maneira pela qual são produzidas. Então, a diferença reside no fato de que a metafísica colocar o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da imaginação. Nessa perspectiva kantiana, o estado metafísico se caracterizaria fundamentalmente pela dissolução do teológico. A argumentação, penetrando nos domínios das ideias teológicas, traria à luz
de suas contradições inerentes e substituiria a vontade divina por ideias ou forças, né? Então, além do físico, porém não existiria nenhuma personagem, por isso a anulação, isso através do mito, né? Não haveria nenhuma razão para crer que houvesse uma persona, um ser que conduziria esse processo. Mas existiriam essa impessoalidade das forças, né? Então existiriam forças no universo, existiriam coisas além do físico, mas sempre nessa harmonia do todo que conduziria a este universo. Então esse é o pensamento filosófico metafísico, né? Por fim, o estado positivo, caracterizado segundo Comte pela subordinação da imaginação e cada proposição enunciada de maneira positiva deve corresponder a um fato, seja particular, seja universal. Isso não significa, porém, que Comte defenda o empirismo puro, ou seja, a redução de todo conhecimento à apreensão exclusiva de fatos isolados. A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos, procedimento teológico metafísico, causa última, melhor dizendo, né? E torna-se pesquisa de suas leis, entendidas como relações constantes entre fenômenos observáveis. Então, esse relativismo, né? Esse processo de ver tudo é relativo no sentido de que tudo se relaciona, tá? E isso vem do processo, né, desde a Renascença, com o método científico criado por Galileu Galilei, como está aí no final do parágrafo. René Descartes, que seriam considerados, então, os fundadores dessa filosofia positiva. Então, a filosofia positiva, ao contrário do estado teológico e metafísico, considera impossível a redução dos fenômenos naturais a um só princípio. Então, nós entramos pela filosofia positiva na era da especialização suprema, né? Então, tudo aí vai ter a sua ciência que vai se ocupar, como está embaixo, de cada grupo de fenômenos, irredutível uns aos outros. A unidade que o conhecimento pode alcançar seria, assim, inteiramente subjetiva, tá? E aí ficaria a cargo de cada pessoa, radicando no fato de empregar-se o mesmo método, seja qual for o campo em questão. Uma idêntica metodologia produz convergência e homogeneidade de teorias, né? Então, essa era da especialidade, a visão do todo só seria encarregada à pessoa em si, mas a ciência não tem pretensão nenhuma de dar uma visão do todo, né? Essa unidade do conhecimento não é apenas individual, mas também coletiva. Isso faz da filosofia positiva o fundamento intelectual da fraternidade entre os homens, possibilitando a vida prática em comum. A união entre a teoria e a prática seria um modo mais íntima, onde seria muito mais íntima que no estado positivo. O conhecimento das relações constantes entre fenômenos torna possível determinar seu futuro desenvolvimento. Ver para prever, permite o desenvolvimento da técnica, corresponde à indústria no sentido de exploração da natureza pelo homem. Então, a relação humana seria mediada exatamente por esse fator objetivo, que é a ciência. Então, tudo seria esclarecido pela ciência, e aí esse esclarecimento, não é à toa que começa lá com o iluminismo, esse esclarecimento que a ciência vem trazer, tirando todos os fantasmas, possibilitaria um relacionamento do ser humano entre si, que seria um relacionamento verdadeiramente desenvolvido, vamos colocar assim. A investigação do real, do certo e indubitável, do precisamente determinado e do útil, né? Então, aí nós entramos
utilitarismos, entramos em cientificismo, vai entrar em várias proposições que vai chegar nesse relativismo que nós vivemos hoje, tá? Então, um modo fácil de explicar, eu dou sempre esse exemplo, é a chuva, né? Então, a compreensão de um evento chamado chuva, na perspectiva fetichista, você veria nuvens, trovões, raios como forças em si. Na medida em que eu vou para uma visão politeísta, eu encarregaria um Deus de ser o responsável do raio, da chuva e do trovão, tá? Na visão monoteísta, Deus na sua providência e no todo, ele conduziria o mundo, deixando leis e conduzindo pela providência. Então a chuva faria parte dessa providência de Deus. No estado metafísico, eu compreenderia. Eu constato, quando há nuvens, essas nuvens carregadas pelo vento, eu constato, contemplo nuvens e vejo que vai chover e realmente chove. Então é uma constatação que dentro do processo natural, este evento chamado chuva acontece. Quando chega no estado positivo, então eu vou começar a pesquisar a fundo e ver como isto, entre aspas, funciona. Então eu começo a compreender que pelo vapor d'água, esse vapor se condensa em nuvens e depois em gotículas, e essas gotículas depois caem em forma de chuva. Então, esse processo de causa e efeito seria a visão científica do processo, tá? Mas Conte não quer falar só dos 3 estados em si, né? Ele quer ir um pouco além deste processo. Então, aí nós entramos nesse outro ponto que é do simples ao complexo, que é algo que vai determinar a sociologia. Então, a classificação da ciência, segundo o tema básico da filosofia kantiana, vincula-se à filosofia da história. Ao traçar um mapa do desenvolvimento histórico do espírito, em sua caminhada para a apreensão da realidade, Conte mostra que a evolução de cada ciência obedece à periodização dos 3 estados, mas que essa periodização não se faz ao mesmo tempo em todos os domínios. O estado metafísico de uma ciência, como a física, por exemplo, não é contemporâneo ao estado metafísico da biologia. Então ele falaria que cada ciência ela teria o seu sentido de evolução, né? Poderia estar em tal ou em tal estágio, né? As ciências classificam-se de acordo com maior ou menor simplicidade de seus objetos respectivos. A complexidade crescente permite, então, estabelecer essa sequência. E aí vem toda a classificação daí de matemática, astronomia, física, química, né? A matemática possui maior grau de generalidade, a física soma quantidade qualitativo com quantitativo e por aí vai. Finalmente, a sociologia estuda a sociedade, então por isso ela seria esse grande guarda-chuva que estaria a todos, né? Sociologia é vista por Conte como o fim essencial de toda a filosofia positiva. Então, esse tipo de classificação vai até contra tudo que ele falou antes, mas é uma coisa meio incoerente, mas seria essa a visão, né? A sociologia é entendida por Conte no mais amplo sentido da palavra, incluindo uma parte essencial da psicologia, toda a economia política, a ética, a filosofia da história. A tradução não é como a gente entende sociologia hoje, né? Então a sociologia seria quase sinônimo de ciências humanas. Antes da fundamental, o aspecto fundamental da sociologia kantiana é a distinção entre a estática e a dinâmica sociais. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade, a segunda investigaria as leis do progresso e do desenvolvimento. Então, a ideia fundamental da estática é a ordem, a dinâmica, o progresso. Então, aí a gente já tem aquilo que é o lema da nossa bandeira. Para Conte, a dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso
provém da ordem e aperfeiçoa os elementos permanentes qualquer. Então vamos aqui abrir um parênteses que é necessário para a gente exemplificar e contextualizar historicamente tudo isso que nós estamos falando. Conte, então, surge no meio da primeira Revolução Industrial. Então, ao contemplar aquela revolução que sai da maquinofatura, sai de uma mentalidade artesã, começa linhas de verdadeiras montagens, processos em que a máquina a vapor faz com que condense o ser humano dentro de fábricas, e isto vai criar convulsões sociais, né, por causa da questão dos operários, né? Então, Conte falece em 1857, mas então nós estamos ali em 1848, em todo o processo das comunas de Paris, todos os protestos que havia. Então Conte presenciou tudo isso, ele presenciou a convulsão causada pela indústria. Então tudo isso marca, e aí ele vai falar o quê? A ciência é que vai ser a redentora desse processo todo. Mas não a ciência em si, mas sim o que ele vai entender por mentalidade positiva, essa filosofia positiva. Essa filosofia de olhar o mundo através desse processo científico, né? Então é um outro olhar que eu vou ter sobre o mundo. Qual a consequência disto, né? A consequência disso foi, por exemplo, no meio final do século XIX, a repartição da África tinha que ter uma ideologia que sustentasse, que justificasse, melhor dizendo, essa partilha. A gente sabe muito bem que a partilha da África foi em vista de fornecer matéria-prima para a Revolução Industrial. Então, as pessoas necessitavam de matéria-prima. Então, por isso, o grande império que foi a Inglaterra, todo esse processo de conquista, é claro que a intenção era obter matéria-prima para a indústria. Tá? Então, a partição da África, que levou tanto Portugal como França, e por último Alemanha e Itália, que por isso elas ficaram por últimas por causa da unificação italiana e alemã, e isso foi uma das causas da Revolução, da Primeira Guerra Mundial, e depois se torna a causa das consequências da Primeira, se torna a causa da Segunda Revolução, da Segunda Guerra Mundial. Mas é óbvio que esses países não conquistaram a África, e, por exemplo, a Inglaterra não vai conquistar a Índia falando que nós estamos aqui para pegar matéria-prima. A justificativa qual era? Nós, como conquistadores, viemos aqui para trazer o progresso, a palavra aqui, o progresso para essas civilizações, que são civilizações primitivas, são civilizações atrasadas, e nós viemos aqui para trazer a civilização verdadeira, um processo civilizatório, né? Por trás está a ideologia de Augusto Conte. Porque Augusto Conte falava o quê? Todos hão de chegar no estado positivo. O estado positivo, ele é imperioso, ele não tem como. Todos vão ter que chegar nesse estado positivo. Então, se todos vão chegar nesse estado positivo, nada melhor do que a gente ajudar essas pessoas a chegarem no estado positivo, a chegarem nessa realização. Então, o positivismo, ele se torna a ideologia de base, uma das para a conquista. Isso para aí não, isso se aprofunda cada vez mais. A pseudociência para falar que judeu não era ser humano, e que depois isso vai dar no pensamento nazista e toda a consequência que teve na Segunda Guerra Mundial,
é um processo científico. Então, a alegação era científica. A alegação era o quê? Que cientificamente, pseudocientificamente, obviamente, o judeu não era ser humano. Então, vem aquela coisa de medição de crânio, medição de nariz, medição disso, medição daquilo, e uma falsa ciência de falar que o judeu não era ser humano, por exemplo. Então, o positivismo também está ali. Nós, no Brasil, fomos extremamente marcados, e como já acabamos de falar, até na bandeira, pela ideologia positivista, né? Então, o exército brasileiro, a universidade brasileira, lá na instituição da USP, da Universidade de São Paulo, por exemplo, foi marcada por esse positivismo, né? Então, o critério seria uma tecnocracia, seria de realmente pensar o Brasil a partir desse prisma técnico, científico, tá? O processo que muitas vezes houve, tanto na Revolução de 30 e depois no golpe militar, o pensar do golpe militar foi esse, né? Então, tanto que havia situações em que a pessoa era instruída para chegar a um nível técnico para servir a sociedade. Pensar em sociologia no sentido de pensar a sociedade, em filosofia para pensar o já pensado, isso daí não interessa. O importante é criar seres humanos formados tecnicamente para servir a sociedade. Não que isso seja ruim, o ruim é dar uma perspectiva única nisso, né? Uma perspectiva unívoca. Então, o ser humano seria somente massa de manobra para um processo industrial. E isso daí empobrece o ser humano. Empobrece o ser humano. Uma obra do século XIX, que é muito interessante e que vem mostrar isto, é o Frankenstein de Mary Shelley, né? Que é uma obra clássica, depois se torna vários e vários filmes, né? Vários e vários filmes. Mas o que mostra ali o Frankenstein de Mary Shelley? Primeiro, Frankenstein não é o nome do monstro, Frankenstein é o nome do médico, né? Porque o monstro não tem nome, tá? Então, este homem, ele tem, por processos na vida, ele tem o intuito de criar vida, né? Então, o que ele faz? Ele vai pegar restos humanos no cemitério e, por um processo científico, a eletricidade que estava sendo descoberta exatamente naquele período, então era algo que cantava, né? Então, essa eletricidade daria vida a um ser, a um costurado de corpos humanos, daria vida a esse corpo humano. Por isso, o brado do Dr. Frankenstein é viva, né? Então, o homem se coloca como criador daquela criatura. E aquela criatura vem à vida, tá? Só que qual que é o questionamento do monstro, né? O questionamento do monstro, afinal de contas, é quem eu sou, né? Ele não sabe quem ele é. E isso daí vai tornando ele um verdadeiro, como nós falamos, monstro. Quer dizer, ele não se enquadra dentro do processo humano. Então, ele não é ser humano, porque ele é um acostumado ser humano, mas também ele tem consciência. E essa consciência vai consumindo. Ele quer, aí cria-se a noiva dele, para tentar um arremedo da mesma forma, só que não dá certo. Não dá certo. Então a revolta vai cada vez mais, e aí o que vai acontecendo? Ele vai destruindo outros seres humanos.
E ele destrói por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Tá? Então, ele vai destruindo. A única criatura que ele não destrói é uma pessoa cega, porque essa pessoa o trata como ser humano. É a única que o trata como verdadeiramente ser humano, porque ela não se apega àquilo que ela vê. Mas ela conversa, ela se relaciona com aquele monstro. Ele mata até a criança, porque também a criança, ele não sabe lidar com ela. O final é o quê? No final, ele mata seu próprio criador e vai viver no Polo Norte, porque ele vai viver sem ninguém, porque ele não consegue conviver, né? Então a mensagem do Frankenstein de Mary Shelley é essa onipotência que a pretensa ciência quer, essa pretensa ciência busca, né? De querer manipular, de querer dar vida, de querer ser deusa, né? E não consegue. E começa o quê? Qual é a consequência da ciência querendo ser deusa? Ela despersonaliza o ser humano. Ela torna o ser humano menos humano. Então, se nós formos entrar na marcha da história, o processo de manipulação genética, o processo que a igreja fala em tantos documentos, Humanae Vitae, Donum Vitae, Evangelho Vitae, vai sempre falar, essa manipulação, o maior problema dela é esse processo de intervir naquilo que é o processo natural da vida, e isso pode fazer com que a pessoa não saiba quem ela é. Imagina eu pegar o óvulo de uma mulher, o espermatozoide de um outro homem, colocar esse ovo fecundado no ventre de outra mulher. Esse ser que nasce, ele vai ter problemas com relação à própria identidade, por mais que fale que não, né? E manipulação de genoma, manipulação de pessoas, todo esse relativismo que vivemos hoje, esse cientificismo, a marcha da técnica, inteligência artificial, que cientistas avisam, isso é muito perigoso. Então, tudo isso daí é aquele orgulho positivista que Augusto Comte criou. Né? Então, o positivismo, como ideologia, ele pode, como pensar sociológico, ele pode estar até ultrapassado. Mas como ideologia, ele está extremamente presente. Como ideologia, o ser humano ainda sonha que a ciência vai ser redentora da própria vida, né? E até o processo agora, um pequeno vírus vem mostrar o quão difícil tudo isto é. O delírio de Augusto Comte, infelizmente, não para, né? Então, a reforma das instituições seria o terceiro tema básico da filosofia de Comte. Tem seu fundamento teórico na sociologia, que ele concebeu, né? A sociologia conduziria a política, cumprindo-se assim o desenho de Comte, sempre que se propôs fazer a filosofia positivista um instrumento para a reforma intelectual do homem e, através dessa, reorganização de toda a sociedade. Então, esse é outro questionamento que a gente tem que levantar. A ciência, o cientificismo, o positivismo, a ciência usada como reforma das instituições, implantar uma verdadeira tecnocracia. A questão é, isso produz uma sociedade melhor? Então a história prova que não. Tá? A história prova que não. Então nós não podemos falar que certos aborígenos e indígenas eles têm uma sociedade inferior à nossa. Então nós podemos ter dilemas éticos e até de tratamento de pessoas completamente inferior a uma tribo no centro da África, né? Dentro do processo, novamente voltando ao nazismo, colocar essa ciência para construir uma sociedade foi colocado em prática, a ponto de fazer homens terem filhos, soldados fortes, etc., terem filhos com mulheres ditas arianas, ele ariano, para produzir
bebês para se colocar em instituições para criar esses bebês, para criar uma sociedade perfeita. Esse projeto foi colocado em prática no nazismo e a base é esse tipo de cientificismo, positivismo falso. Então, nem sempre nós devemos olhar para o passado e falar que aquela sociedade, ou olhar hoje para tribos ou realidades sociais e falar que elas são inferiores. Pode ser que essas sociedades, tecnicamente ou cientificamente, tenham um grau inferior, mas humanamente seja até superior a muitas realidades, inclusive de pessoas ricas hoje. Então pode ser que tenha uma visão de família, uma visão de comunidade, uma visão de desenvolvimento humano muito melhor do que certas realidades. Então, o positivismo falar que a evolução está na mão da ciência e a ciência vai levar o ser humano a ser algo melhor, a história comprovou que isto não é verdade. Que isto não é verdade, né? Tanto que em certas realidades a história foi colocada de tal forma que produziu seres humanos extremamente, dentro de um critério tecnocrata positivista, egoístas, relativistas, e que levou a criar gerações de pessoas depressivas ou pessoas que caem na droga, caem na pedofilia, caem em realidades. Por quê? Porque cresceu tecnicamente, cresceu cientificamente, cresceu em bem-estar econômico, porém não cresceu humanamente em matéria de relacionamento. Então, esse tipo de visão positivista, ele é muito perigoso e, apesar, repito aquilo que eu disse, apesar de como filosofia está superado, ideologicamente tem muitas pessoas que ainda sonham como Augusto Comte sonhou, de ter uma sociedade que, através da técnica e da ciência, leve o ser humano a ser um ser humano melhor. Isso quer dizer que nós vamos entrar, como houve na Revolução Industrial, um movimento ludista, de ir destruindo a ciência e voltar numa realidade comunal primitiva? Claro que não. Mas pensar que o técnico e o científico, eles em si levam a uma sociedade melhor, é muito limitado esse pensamento. E já foi comprovado que deu errado, ainda se comprova, mas há muitas pessoas ainda que têm uma mentalidade positivista e que dá nesse relativismo que nós estamos vivendo hoje. A revolução fora necessária, pensava Comte, porque as antigas instituições sociais e políticas eram ainda teológicas, não correspondendo, portanto, ao estado de desenvolvimento da ciência da época. Então, as instituições em si têm que atingir esse nível tecnocrata, cientificista, positivista. O que é, muitas vezes, pensar que isto vai salvar a humanidade é muita ingenuidade. A instalação do espírito positivo, olha, espírito positivo na organização das estruturas sociais e políticas. Para isso seria necessária uma nova elite científico-industrial, capaz de formular os fundamentos positivos da sociedade e desenvolver as atividades técnicas correspondentes a cada uma das ciências, tornando-as bem comum. Então, a ciência, ela deveria, através dessa elite, se tornar não um instrumental para favorecer o bem-estar, né, do ser humano. Não. Ela seria para realmente conduzir o ser humano a ser um ser humano melhor. Tá? Com relação ao principal problema social de sua época, o crescimento do proletariado, a posição de Comte não foi uma posição revolucionária como a de Marx, que é bem anterior a Marx, né? Comte considerava que todas as medidas sociais
deveriam ser julgados em termos de seus efeitos. Sobre a classe mais numerosa e mais pobre. Acreditava também que os proletários e as mulheres pudessem abrandar o egoísmo dos capitalistas e que uma ordem moral humanitária poderia abolir todos os conflitos de classe. Os capitalistas deveriam ser moralizados e não eliminados. A propriedade privada deveria ser mantida. Comte foi, na verdade, um conservador, e característico dessa atitude são os seus elogios à ordem católica e feudal. Mas não que ele gostasse disso, porque falava que isso era teológico, né? Mas da ordem, agora essa ordem não seria mais nem católica nem feudal. Essa ordem seria dada pela ciência, tá? Pela ciência. Dentro de uma linha de revalorização do catolicismo, típica de sua época, atacou o protestantismo, considerando uma religião negativa e anárquica intelectualmente, por causa, não pelo catolicismo em si, porque ele vai criar a religião da humanidade, tá? Que é uma religião baseada na ciência, mas é que essa ordem totalizante, esta ordem dada e o todo, ele pegaria isto e falaria: a ciência agora vai levar a esta ordem. E a ciência que levaria a essa ordem, qual seria? A sociologia, né? Então a sociologia seria esse catalisador da ordem na sociedade. Os anseios da reforma intelectual e social de Comte, contudo, não se limitaram a uma política que se desenvolveram no sentido da formulação de uma religião da humanidade, que é aquele desvario que muitas pessoas não aceitaram. Isto aconteceu nos últimos 15 anos de sua vida, quando estabeleceu os princípios fundamentais dessa nova religião. Formulou então um novo calendário, cujos meses receberam o nome de grandes figuras da história do pensamento, como Descartes. O calendário tinha também seus dias santos, nos quais se deveriam comemorar as obras de Dante, Shakespeare, Adam Smith, Xavier de Maistre e outros. Comte redigiu ainda um novo catecismo, cuja ideia central reside na substituição de Deus, do Deus cristão, pela humanidade. Então, o desvario de primeiro ver a sociologia como um guarda-chuva de todas as ciências, o que é impensável, porque a ciência, cada uma tem o seu campo de atuação, uma pode contribuir com a outra, mas não há hierarquia da ciência. Então, o primeiro ponto foi essa hierarquia dada como cume para a sociologia. Mas o desvario chega nessa religião da humanidade. Uma pessoa que fala que o Estado teológico tinha que ser aniquilado, de repente ele fala em criar uma religião. Mas por que esse desvario? Porque o positivismo em si esfacela, né? A era da especialidade, que é esse pensamento positivista coloca, que nós hoje também sofremos a consequência da era da especialidade, de modo a não ver o ser humano por inteiro. Essa era da especialidade esfacela de tal forma que perde a noção. Então, ao ver isso, a religião da humanidade, baseada na razão pura, daria este iliame, né, para ligar tudo, né? Mas obviamente não foi aceito isso, né? Como nós vimos na biografia dele, ele foi quase que ridicularizado com isso e morreu logo depois disso, né? Mas, retomando, qual a contribuição dele? A contribuição foi criar esse verbete chamado sociologia, uma ciência que teria por campo estudar a sociedade. Então ela teria por campo estudar a sociedade. Então isto é mérito dele. Ter uma visão científica da evolução social. Então, evolução também a gente tem que lembrar de Charles Darwin, etc., né? Então, ver a evolução da sociedade. Então, ter um prisma, mesmo que não seja correto, mas um prisma científico para estudar a sociedade.
né? Então isso foi mérito dele, porém, criar religião foi desvario, falar que a sociologia seria o cume de toda a ciência, desvario, e por fim, não criar método nenhum, essa ciência não tem método, não tem nada, então, obviamente, não se estruturou como uma ciência, né? Então, ele é pai da sociologia nesse ponto, porém, nós vamos ver nas próximas que quem criou mesmo foi Durkheim e Max Weber, né? Então, aí nós vamos ver como se estrutura verdadeiramente a sociologia como a ciência que nós conhecemos hoje. Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.